Olá, tudo bem? Eu sou Carlos Sanqueta, vocês já me conhecem, sou professor e pesquisador. E sou especialista em projetos de crédito de carbono e mercado de carbono. E também tenho aqui sempre postado vídeos, materiais de suporte para aqueles que querem se tornar experts em crédito de carbono. Então, eu sempre venho aqui trazendo conteúdos, distribuindo esse conhecimento, compartilhando esse conhecimento, procurando responder também dúvidas, E algumas dúvidas surgiram nos últimos vídeos que nós postamos, então eu vou responder algumas aqui, algumas questões, que surgiram e que eu acho bem importante que a gente possa esclarecer, ok? Então vamos lá. Tem aqui, eu estou lendo na minha tela, diz o seguinte: qual seria uma média de área mínima para tornar um projeto viável, Essa pergunta está associada a uma outra, que também veio de um outro colega, que diz: no Brasil, qual o menor tamanho de área em hectares que já foi viabilizado um projeto? É possível viabilizar projetos em áreas de menor tamanho que 1.000 hectares, considerando áreas com outros biomas? Imagino que seriam... Ficou um pouco dúbio aqui, mas em outros biomas, possivelmente, Em outros biomas que não a Amazônia, eu acredito que sim, Mas enfim, nos biomas brasileiros, então vamos considerar isso, O que eu posso dizer? Para projetos RED, principalmente na Amazônia, vamos começar por lá, os projetos necessários são minimamente de 10.000 hectares. Quem sabe possa ser possível um projeto aí de 6.000, 7.000, mas é mais improvável. Então projetos aí nessa faixa de 10.000 hectares começam a se tornar viáveis. Então é uma área grande, mas as propriedades da Amazônia são grandes, Então não tem áreas muito pequenas viáveis para projetos RED Plus, na Amazônia. E essas áreas serão mais ou menos atrativas em função da sua dimensão, quanto maior melhor, quanto mais próximas dos focos de desmatamento melhor, E se o proprietário tiver uma autorização de supressão florestal de desmatamento, também pode-se usar uma metodologia que favorece a geração de crédito de carbono. Então tem duas vertentes principais, a UD e a PD, a Avoided Unplanned Deforestation e a Avoided Planned Deforestation. Para áreas menores, o que a gente sugere são outros padrões, Tem surgido novos padrões, Social Carbon, o próprio CPR Verde, a própria CPR Verde é uma alternativa, então essas alternativas vêm sendo advogadas como aquelas possíveis para as áreas menores. E também agrupar áreas é uma alternativa, agrupar áreas menores para vários proprietários ou pertencentes ao mesmo proprietário. O que são áreas menores? Menores que 1.000 hectares, menores que 500 hectares, podem ser reunidas num grande projeto que abarca todas essas áreas. Okay? Então é uma possibilidade para essas pequenas áreas. Uma outra possibilidade completamente fora desse mercado mais internacional, Bom, tem a CPR Verde que é nacional, mas seriam, digamos, as compensações voluntárias das empresas. Muitas empresas estão buscando se sintonizar com a questão das mudanças climáticas, com mitigação climática, gestão corporativa de carbono, estão buscando, além da redução, nós temos que fazer o nosso inventário de emissões, as empresas fazem isso, depois a redução interna e depois buscar formas de remoção ou compensação de emissões fora dos seus limites. Então essas áreas menores podem ser preparadas como portfólio para atendimento dessas demandas, demandas de compensação das emissões de empresas, de organizações que querem fazer. Então isso está surgindo, essa é uma possibilidade bastante concreta, devemos deixar em aberto, porque vários outros padrões, formas de contabilizar carbono existem além daquelas do MDL, mercado regulado, padrões mais reconhecidos internacionalmente como o Verra, que normalmente são para grandes extensões, para áreas grandes, ou então para um conjunto de áreas menores agrupadas. Por exemplo, nós desenvolvemos um projeto lá no Acre que tem várias áreas menores, 2.000, outra de 6.000, e assim, reunindo dá uma grande área. Mas essas áreas bem menores, por exemplo, na Mata Atlântica ou no Cerrado, etc., essas áreas podem ser especialmente usadas para compensação de emissões de organizações, de uma forma bastante voluntária. Agora, sempre eu ressalto aqui que é importante ter uma contabilidade bem boa do carbono, um inventário de carbono bem feito nessas áreas, porque simplesmente ter a área não gera créditos, simplesmente ter a área não é um direito adquirido de ter carbono, de ter crédito de carbono. Isso que é importante. Para gerar crédito de carbono tem que ter um projeto, e esse projeto precisa ser realizado, desenvolvido dentro de certos padrões, minimamente,
com uma metodologia que possa quantificar os reservatórios de carbono, a biomassa acima do solo, a biomassa abaixo do solo, né? Eventualmente madeira morta, serapilheira, né? Carbono no solo. Então depende daquilo que nós queremos fazer, mas temos que fazer algo de acordo com metodologias apropriadas, porque senão depois a gente não consegue gerar os créditos oficialmente ou de forma certificável, né? Isso que é importante. Então para essas pequenas áreas, eu acho sempre interessante fazer um estudo, preparar um portfólio para colocar no mercado, porque o mercado está se abrindo, né? Esses padrões mais clássicos, né, são alguns, mas normalmente são menos acessíveis para pequenas áreas. Então essa é a resposta que eu queria deixar. Deixar uma mensagem de esperança para essas pequenas áreas, né, que até agora realmente não foram muito privilegiadas, né, no mercado de carbono. Então é isso. E também as áreas de reflorestamento, né, nós podemos fazer áreas de reflorestamento com 500 hectares, 1000 hectares, essas áreas daí sim, porque projetos de reflorestamento geram no médio e longo prazo muitos créditos de carbono, mais do que áreas, né, menores que não estão sujeitas a desmatamento e são áreas nativas, ok? Então depende de alguns fatores, mas essencialmente é isso. Isso, então, é o que eu teria de dizer a respeito dessas pequenas áreas. De qualquer forma, não perca a esperança, né? Em pequenas áreas dá para tentar encaixar, né, e desenvolver um portfólio que possa atender essas demandas presentes, né, e também futuras. Tem uma outra pergunta que diz o seguinte: em caso de RPPN, os proprietários podem ganhar com crédito de carbono? E associada a isso também tem uma pergunta na mesma linha, né? Tem interesse em fazer projeto de crédito de carbono? Somos tantas RPPNs, né, em todos os biomas com 800 mil hectares preservados. Bom, em princípio é perfeitamente possível, porque são áreas privadas, né? São reservas, né, particulares do patrimônio natural, né? Então não há nenhuma restrição, porque não são áreas públicas, né? São áreas particulares. Então é possível sim. De qualquer forma, eu sugiro, já que existe essa organização que reúne várias, né, propriedades registradas como RPPNs, que se faça, né, uma consulta formal em ICMBio, né, porque ele é um órgão também, né, que pode dar uma resposta oficial, certo? Na minha ótica, sobre o mercado de carbono, tratam-se de áreas particulares, portanto, são passíveis, né, de desenvolver projetos de crédito de carbono. Então, é essa a resposta, ok? Bom, depois tem uma outra aqui que diz assim: plantação de pinos gera crédito de carbono? Bom, primeiro nós temos que remeter ao conceito de floresta, né? Vem lá dos acordos de Marrakech. Floresta é qualquer área, né, que tem uma certa dimensão, uma certa cobertura de copa, uma certa altura in situ, essa altura máxima in situ, né? Então, isso é preenchido perfeitamente por plantações florestais, seja de pinos, eucaliptos, teca, né, plantações mistas, plantações de qualquer tipo, né? Plantações até eventualmente de algumas frutíferas dá isso. No caso do Brasil, o Brasil escolheu, né, elegeu uma área mínima de 1 hectare, né, tem que ser pelo menos isso. Então, por uma praça numa cidade, muitas vezes não tem essa dimensão, então ela não pode ser considerada uma floresta. Ok, então se eu tenho uma pequena área menor que 1 hectare, não é floresta, não é elegível. Ok, pelo menos para os padrões dos acordos de Marrakech que se estendem para o mercado de crédito de carbono. Depois tem que ter uma cobertura de copa, e o Brasil escolheu 30%. Então se você olhar de cima e tiver 30% de cobertura de copa de espécies arbóreas, né, ok, né, já se encaixou também. E o terceiro item é a sua altura na maturidade in situ, quer dizer, pelo menos 5 metros, o que o Brasil definiu. Então tudo que tiver mais de 5 metros, 30% de cobertura de copa e pelo menos 1 hectare, é uma floresta e é elegível. Em princípio é isso. Então plantação de pinos pode ser elegível como qualquer outra plantação, não há problema. A questão é a seguinte: tem que ter adicionalidades, tem que fazer algo que é além da prática comum. Se você simplesmente planta e corta a mesma área, essa área não gerou nenhuma adicionalidade. Você já fez isso e continua fazendo isso. Isso é o que se chama de baseline, de business as usual, é a prática comum. Então essa prática comum não tem nada de diferente, o diferente é que tem que ser premiado pelo mercado, né, pelo MDL, pelo mercado voluntário, enfim. Mas se alguém quiser compensar as suas emissões com plantação de pinos, tudo bem, né? Muitas empresas têm bases florestais, né, extensas e consideram as suas remoções. Qualquer planta faz remoção de CO2, né? E o pinos também. Então eu diria, há espaço sim para as plantações florestais, há possibilidades, mas precisa estudar. Não há uma resposta assim de pronto absoluta que possa dizer sim ou não. Tem que estudar, tem que analisar. Por isso que eu digo sempre, primeiro tem que fazer um estudo para ver,
elegibilidade, adicionalidade, estudar a linha de base, se é prática comum, se tem barreiras, se aplica-se uma metodologia, qual é o padrão de mercado. Então essas são as condicionantes que a gente sempre tem que estudar, não há uma resposta assim absoluta. Quando você vai no médico, ele não te diz, não, é isso, isso, isso. Ele vai te examinar, vai te analisar, vai pedir, né, algumas análises, vai fazer uma série de exames e assim por diante. Ele tem que tomar as variáveis, né, para poder dar uma resposta mais contundente. E nesse sentido também tem uma outra pergunta associada que diz: cacau serve para sequestro de carbono? É a mesma coisa, né? Se aplica o conceito de floresta, é válido, né? Ok. Então, aqueles 3 elementos lá: 30% de cobertura de copa, pelo menos 1 hectare, 5% de altura. Muitas vezes o cacau não tem isso como planta. Então, se é só uma plantação pura de cacau, né, não se aplique, não vai ter essa altura. Pode ter cobertura de copa, pode ter área, mas não será uma área florestal. Então, tem que observar isso, né? Se a área é um cabruca, por exemplo, está plantado sob cobertura e você está aumentando o estoque de carbono com o cacau, opa, daí é diferente. Daí você está fazendo um manejo florestal melhorado para aumentar o sequestro de carbono, o estoque de carbono. Aí sim, né? Nesse sentido é possível. Né? E também se você tem outros, digamos, um sistema agroflorestal que tem lá outras espécies, eu vi isso na Amazônia, né? Com castanheira ou com jatobá, outras espécies madeireiras ou com produtos não madeireiros, também é possível. Aí seria um encaixe dentro de floresta. Mas o cacau poderia ser também como digamos, um sistema agrícola, né? Sistema, daí não seria A/R, Afforestation, Reforestation, e sim seria, por exemplo, agricultura melhorada, como se diz, né? Com mais carbono, com aumento do estoque de carbono na agricultura. E aí o cacau poderia ser uma área que era com baixo estoque de carbono, você colocou o cacau e transformou esta área que não tinha muito estoque de carbono em uma área com bastante estoque de carbono. Aí sim, então você poderia advogar o uso da metodologia de agricultura e não de floresta. Okay? Então é possível dentro de certas circunstâncias. Também o caso do cacau. Então existe possibilidade dentro de algumas situações. Tem uma outra pergunta que diz, mais ou menos associada, né? Existe metodologia para o cálculo de sequestro de carbono em sistemas agroflorestais? Existe sim. Né? Tem até alguns grupos aí no Brasil que desenvolvem, né, estratégias, né, para sistemas agroflorestais. Se o sistema agroflorestal se encaixa no conceito de floresta, aplica-se a Afforestation Reforestation. Se não se encaixa, digamos que seja um sistema agroflorestal com poucas árvores, pouca densidade de árvores, então possivelmente será um sistema de agricultura melhorada. Então, uma ou outra metodologia, sim, é possível de ser aplicada, depende de caso a caso. E as metodologias são muito parecidas, né? Mas têm as suas peculiaridades. Né? Tem que ter adicionalidades, tem que ter uma linha de base, tem que ter uma projeção, né? E tem que ter um monitoramento, enfim, tem que ter todo o ciclo do projeto, né? Desde o registro, a validação, né? Enfim, elaborar o PDD, isso tudo a gente vem falando aqui. Primeiro você começa com uma ideia. Essa ideia, né, o projeto é possível? Ok, então vamos adiante, vamos desenvolver um projeto, um estudo de viabilidade, daí um pré-projeto, depois vamos elaborar o PD, Project Description, ou PDD, Project Design Document, dependendo dos padrões. Depois esse projeto vai para validação, depois pode ir para, dependendo do mercado, pode ser feito o registro, depois a validação, ou então no caso do mercado regulado, o registro vem depois. E depois segue para implementação, monitoramento, verificação, certificação e assim por diante. Então, enfim, existe sim metodologias que podem ser aplicáveis. E a última pergunta que eu queria responder está relacionada ao uso de tokens, né? Tokenização, blockchain. Esse assunto vem ganhando cada vez mais importância, né? Visibilidade aí na internet, e nas nossas colocações também a gente sempre procura esclarecer dentro da nossa ótica, né? Eu também não sou um expert absoluto em blockchain e em tokenização. Eu os entendo dentro da sua aplicação para projetos de crédito de carbono. É isso que eu visualizo, que eu posso opinar, que eu posso dizer. A tokenização e o blockchain são importantes ferramentas e vieram para ficar na nossa sociedade, nas nossas atividades profissionais. Então eu diria que é algo já natural, né, que seja aplicado. Né? Então não existe nenhum tabu, nenhuma negativa com relação, ou adversidade com relação à sua aplicação. Perfeitamente aplicável. Todas as empresas aí estão partindo para isso, perfeitamente. E eu também acho muito positivo a sua aplicação na área de crédito de carbono, dentro de certos parâmetros. A gente já colocou isso aqui em outras ocasiões, né? Porque a tokenização ela é uma forma de rastreabilidade dos créditos emitidos, mas a tokenização e o blockchain não geram créditos de carbono. Né? Os projetos têm que ser
tem que gerar créditos de carbono que são certificáveis e essa certificação tem que ser auditada por terceira parte. Então, se o projeto é auditado, certificado e está, né, usando padrões corretos, né, adequados no mercado, a tokenização vem para contribuir, para ajudar a dar mais credibilidade a esse projeto. Mas, de novo, né, o token, né, o blockchain, não gera créditos de carbono. O que gera créditos de carbono é um bom projeto, um projeto bem concebido, aplicando uma metodologia, um projeto auditado, um projeto certificado, usando padrões de mercado reconhecidos, né, que sejam factíveis. Eu já trabalho com certificação há mais de 28 anos, né, com várias certificações, ISO 14001, certificações FSC, Senflorp, EFC, certificações de várias naturezas. Né, dou aula aqui também sobre certificações. Então eu diria, a tokenização é muito positiva no mundo das certificações, porém ela tem o seu espaço, né, o seu espaço de atuação. O que faz uma boa certificação não é, né, ter simplesmente uma rastreabilidade. A estabilidade é uma parte de um processo, então precisa ter um projeto real, né, concreto, auditável e certificado. Né. Até me causou espécie uma matéria, né, que dizia assim, a tokenização agora vai substituir, né, aquilo que os engenheiros florestais fazem tradicionalmente, que é medir as árvores com fita métrica e lá identificar as espécies, né, e tal, usar um botânico para isso. Não tem como substituir. O trabalho do engenheiro florestal vai continuar sendo feito, ele pode usar imagens de satélite, modelos matemáticos, pode usar inteligência artificial para calcular carbono e também, né, pode usar a velha e boa fita métrica, ou a suta, outros equipamentos, né, ipsômetro, etc. E isso não vai ser substituído. As próprias metodologias requerem que você use, além das geotecnologias, né, LiDAR, radar, imagens de satélite, etc., que são perfeitas, né, para utilizar nos nossos projetos de monitoramento de projetos de crédito de carbono. Porém, também nós vamos precisar fazer estudos de campo. Não tem como desenvolver totalmente remoto isso. Isso é ainda algo que não está plenamente calibrado, né? Nós precisamos calibrar os nossos modelos para poder processar as imagens, né? As nuvens de pontos, etc., e gerar informações. Então, tokenização não tem nada a ver com isso, né? Foi um ledo engano, né, da pessoa que preparou a matéria dizendo que a tokenização vai substituir, né, o trabalho dos engenheiros. Quem me dera, então não preciso nem ir lá no médico, né, porque tudo vai ser tokenizado, tu fica em casa aqui tokenizando a minha saúde, né, e daí eu estou livre das doenças. Quem me dera, né? O projeto de crédito de carbono tem que ser real, mensurável e comprometido com o longo prazo com a mitigação climática. A tokenização é importante, ajuda, né? Blockchain, idem. Porém, não é a solução para todos os males. Se o projeto é certificado, auditado, né, e segue metodologias reconhecidas, perfeito, a tokenização vem ajudar, vem auxiliar na rastreabilidade dos créditos gerados. É isso, apenas isso. Né? Não vamos nos iludir. Mas, por outro lado, não desacreditar dessa tecnologia, porque às vezes dá a impressão que eu estou fazendo uma mensagem crítica aqui a essa tecnologia, muito pelo contrário. Eu acho ela extremamente válida e a defendo, né? A defendo com veemência. Porém, não vamos estender, né, essa tecnologia para além das suas fronteiras. Cada um tem o seu mote, a sua função, o seu objetivo. E a tokenização tem um objetivo muito próprio. Rastrear os créditos de carbono. É isso, né? Dar credibilidade às informações que vêm da geração do crédito, mas não gerar o crédito. O crédito é gerado por um projeto que tem que ser mensurado, que tem que ser implementado, que tem que ser monitorado, né? Que tem que ser também verificado e certificado por auditorias de terceira parte. E isso requer expertise. Projeto florestal, engenheiros florestais, outros profissionais afins. Projetos de energia, idem. Projetos de dejetos, idem. Então todos os projetos têm que ter, né, os profissionais atuando. Senão, simplesmente os produtores de tokens estariam aí, né, fazendo todo tipo de projeto sem nenhum profissional. Isso não parece lógico, não parece coerente. Ok? Então usem essa tecnologia para o bem da credibilidade dos nossos projetos. Né? Os projetos de crédito de carbono têm uma função muito grande na nossa sociedade, né, para a mitigação climática, e as tecnologias são muito bem-vindas. As geotecnologias, a inteligência artificial, o blockchain, a tokenização tem espaço e cada vez mais espaços crescentes, né, na nossa atuação profissional dentro desse mercado muito importante que são, né, aí estão, né, transparecendo na nossa vida nos dias de hoje, que vão se estender por muito, muito tempo, tenho certeza. Então, é isso, uma mensagem aí para quem quer utilizar essas tecnologias, né, uma mensagem positiva, usem-a, né, essa tecnologia é muito válida, porém, dentro do seu propósito, né,
e desenvolvam bons projetos. Esse é essencial, né? Desenvolver um bom projeto significa ter uma área, ter uma atividade que é elegível, que tem adicionalidade, que tem aqueles benefícios, né, que nós já mencionamos aqui, ok? Então tá, deixo aqui meu abraço e sempre estaremos à disposição para poder contribuir com a elucidação de determinados assuntos que são do interesse dos nossos colegas que querem se tornar expert em crédito de carbono. Um grande abraço e até a próxima!